Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Alessandro Eduardo Moura aqui, para a gente poder discutir um pouquinho sobre a sua formação, seja ela em direito, seja em outra área, sobre aquilo que está acontecendo e que a gente considera importante, tá bom? Bom, a maioria das universidades agora encerrando o período de provas, né? Pelo menos na que eu ministro aula, se eu não me engano, acaba hoje. Período de tanto de avaliações, as primeiras avaliações, quanto de entrega dessas avaliações pelos professores. E é sempre uma fase muito importante. Muito importante porque é um tempo que a gente tem depois das provas para a gente descansar um pouco, né? Poder sair um pouco mais cedo, quando o professor permite, dar uma descansada. Mas importante também para a gente poder avaliar nossa performance. Quem fala para vocês que prova não é importante, não está sendo uma pessoa muito camarada, porque a prova ela é importante sim. O que não é importante é só a nota pontual, ou seja, a nota que você tirou em uma prova ou em outra na sua universidade. Mas a evolução que você tem de uma prova para outra é importante sim. É uma métrica de que você está conseguindo, primeiro, compreender e aprender o conteúdo. Segundo, de que você está se adaptando à linguagem de seu curso superior, né, que chamou isso, inclusive, de léxico técnico de determinado curso. No caso do direito, por exemplo, pessoal, eu me lembro da minha primeira prova de civil. Eu tirei 2,3 na minha primeira prova de civil. E não é nem que eu não tinha estudado, não. Eu tinha estudado lá na graduação. Lá se vão, sei lá, quase 20 anos. Mas a questão é que eu não conhecia a linguagem do professor e a linguagem do direito. Então foi através daquela prova que me caiu a ficha de que eu precisava aprender aquela linguagem. É um jeito novo de falar, são palavras novas, um jeito novo de construir frases. Então a primeira importância da sua prova é te mostrar se você está aderente ou não, além do conteúdo, àquele tipo de linguagem. Uma outra importância fundamental, é claro, é mostrar a sua evolução ao longo do curso. Ou seja, que você saiu de uma posição não tão confortável, não tão positiva às vezes, mas que você conseguiu performar, melhorar seu resultado ao longo do seu curso. Isso também é importante. Mas tem um elemento que eu tenho observado agora nessas turmas mais novas e que para mim tem sido uma novidade, sabe? Que é o seguinte. Das turmas mais recentes, lá se vão... Eu dou aula desde um pouco antes de terminar minha graduação, então lá se vão também 15, 20 anos, né? Eu tenho visto, principalmente nas questões mais difíceis dissertativas, aquelas questões de escrever, ou subjetivas, eu tenho visto a dificuldade tremenda dos alunos de responderem à questão. E um elemento, às vezes, até mais grave, os alunos desistindo de responder a questão. Fiz uma medida agora das minhas últimas turmas, eu tenho 3 turmas na graduação, ficou uma coisa entre 4% e 7% o índice de desistência de questões dissertativas. E esse entre 4 e entre 7, as pessoas desistiram de todas as questões da prova, uma média de 3 ou 4 a depender da prova. Se eu for contar quem desistiu de uma, 2, então o número é maior. E aí você poderia me falar o seguinte, Alessandro, mas isso acontece porque a pessoa não quer escrever abobrinha, não sabe, não quer escrever abobrinha. Bom, então já temos um indicativo aí. Primeiro, ou você estudou errado, ou você estudou pouco. Mas tem um terceiro aspecto, para mim ele é comportamental, que eu vejo nos alunos em sala de aula, que é o seguinte, eu desisto fácil se eu acho que aquele tema é complicado, ou se eu acho, que é o que mais grave para mim, se eu acho que vai me dar trabalho. O cara não está disposto a responder a questão dissertativa, às vezes, porque ele acha que vai dar trabalho ou redigir, ou produzir o texto, ou raciocinar o problema que foi posto diante dele. E o que eu quero sugerir, né, como ponto para a gente poder debater aqui, se você acha que é o caso, se você não acha, mas principalmente como para você poder olhar para o seu comportamento, para a sua performance nesse comecinho de semestre e poder raciocinar um pouco. Será que eu de fato estou me esforçando ao máximo? Será que eu estou indo no limite? Muitas vezes, pessoal, vocês vão ver que aquele ponto, aquela questão que vai te dar a posição que você queria num concurso, numa prova da OAB, é aquele pouquinho de esforço a mais, entendeu? É aquele não dou conta mais, eu não consigo pensar. É aquele pequeno esforço a mais que você faz que vai te garantir a posição que você tanto sonhou e que você tanto trabalhou por ela. Então, a minha sugestão para vocês, para a nossa reflexão aqui, o nosso bate-papo é a seguinte. Será que eu estou fazendo o máximo possível? Será que eu não posso fazer um pouquinho mais
me esforçar um pouquinho mais para eu poder conseguir tirar 1/10, 3/10, 5/10, 1 ponto de uma questão, toda questão merece o nosso máximo, pessoal. A gente tem que dar o máximo naquela questão. Tem que sair da prova exausto. E sempre lembrando, prova é oportunidade de estudo. Eu estou fazendo a prova, eu estou estudando também. Tá bom? Espero ter ajudado. Por favor, comenta aí, me diz o que você acha, me dá a sua opinião e vamos em frente. Beijo grande, moçada. Tudo de bom.